O polêmico pastor Ed Renekiewicz fez mais uma afirmação que chamou a atenção de alguns pastores na internet, como o pastor Franklin Ferreira, Pedro Pamplona e o pastor Iago Martins, do canal 2Ds de Teologia. Em sua afirmação, ele disse que alguns cristãos que fizeram uma manifestação pública de fé na Universidade de São Paulo, na USP, estavam, na verdade, fazendo um teatro espiritual. E para embasar o seu pensamento, ele utiliza o livro e as advertências do profeta Amós, que naquele momento denunciava a situação pecaminosa de Israel. Quando ele faz essa correlação, ele equipara os dois momentos, fazendo com que o que estava acontecendo na faculdade, que era uma manifestação pública de fé, até então genuína, seja considerada como aquilo que o profeta estava condenando em seu livro, a situação pecaminosa do povo de Israel. Acompanhe um pequeno trecho da fala do Kiewicz. Parem com o teatro religioso. Aqui a gente levanta a mão, lá a gente estende a mão. Ele se utiliza de um argumento muito sutil, que é a necessidade do pobre para poder validar o seu argumento. Mas o que está por trás do argumento não é a necessidade do pobre, e sim uma agenda teológica maligna, que busca deturpar o evangelho de Jesus. Evangelho esse que tem como objetivo principal que não é oferecer o pão da terra, mas sim o pão vivo que desceu do céu, que tem realmente capacidade de matar a fome verdadeira do ser humano, que é a fome por justiça espiritual. Manifestações públicas de fé não estão em desacordo com a sã doutrina, não estão em desacordo com as Sagradas Escrituras. Nós podemos ver no livro do Atos dos Apóstolos diversos exemplos disso. Eu quero utilizar apenas um exemplo, para o vídeo não ficar tão longo, que é o exemplo de Atos, capítulo 20, verso 20, onde o apóstolo Paulo, falando com os presbíteros de Éfeso, deixa claro que ele ensinou por diversas vezes publicamente e de casa em casa, fazendo diferença desses dois locais. Ele ensinava de forma pública, mas também ensinava de forma privada, de casa em casa, na reunião entre os cristãos. Com isso, validando as reuniões públicas que a igreja tinha, deixando claro que não há nada em desacordo com a sã doutrina e nem com a Bíblia. Eu quero terminar esse vídeo com o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá em Atos capítulo 20, do 29 ao 31, que diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. O apóstolo Paulo deixa claro que homens que pervertem o evangelho, que ensinam coisas erradas, são como lobos vorazes, que têm como único intuito arrastar os discípulos de Cristo atrás de si. E é claro que por trás disso tudo está o príncipe das trevas, coordenando toda essa situação terrível. Nós devemos ficar vigilantes e alertas para não cairmos nesse erro, porque nem sempre os agentes dessa teologia maligna serão pessoas ignorantes. Não, serão pessoas altamente eficazes, como o próprio Ed Renekiewicz, que tem uma capacidade de oratória, uma oratória muito boa, tem uma capacidade intelectual muito alta. Nós não devemos ignorar seus ardis e nem a sua capacidade, e ficarmos alertas para que nós possamos proteger o rebanho de Cristo ensinando a verdade à medida que a graça do Senhor nos alcance.